Tudo que te faz bem. Gente, agora são 8 horas e 10 minutos. Nós temos que combinar aqui, gente. Pedir ao doutor João Paulo, nosso advogado, para liberar o podcast do intervalo. Vamos fazer isso a hora dessa. É que tem uns que não dá. O de hoje, por exemplo, o doutor Rodrigo aqui é só alegria. Tem uns que são impublicáveis, né? A gente fala mal de todo mundo, tem que falar a verdade. Bom, são 8 horas e 10 minutos, brincadeira à parte, voltamos aqui com o Folha no Ar. Tempo em Campos agora é bom, temperatura em elevação, 18 graus agora. Durante a madrugada chegou a 15 de mínima, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Amanhã deve fazer mais frio do que hoje. Campos tem tempo bom aí agora, com o céu claro, com o sol. Você vê, para quem está acompanhando a gente pelo Face e pelo Instagram, você vê as imagens aí ao vivo agora da área central da cidade. Depois pode mudar aliás, essas imagens, eu tenho que dar o crédito aqui, são do sistema Senzanet, não é isso? Então, vai lá, tá liberado aí, né? São imagens que ficam liberadas lá no site dele, você pode acessar e visualizar também. 8 horas e 11 minutos, hoje no programa com Everton Luna, na bancada, repórter de política e jornalista da Folha da Manhã.
A gente tem o prazer de receber aqui o Rodrigo Carneiro, médico, infectologista e subsecretário de Vigilância em Saúde de Campos. Eu quero só pedir desculpa, doutor, acabei trocando aqui, chamando o senhor de diretor, mas é subsecretário. E para não haver confusão. E a gente falou aqui já desses 100 dias do Frederico Paes, à frente da prefeitura e, claro, né, na saúde do município. A gente entra agora com vacinação, né? Isso. Eu tô lembrando aqui do apelido do doutor Rodrigo. Rodrigo Hilbert das vacinas. Rodrigo Hilbert das vacinas. Rapaz, foi Charbel que deu esse apelido primeiro? Quem iniciou foi Charbel, mas na verdade o apelido é porque a minha companheira, que inclusive eu mando um beijo para Gorete, ela é mais bonita ainda do que a companheira do Rodrigo Hilbert, a Fernanda. Então, na verdade, o motivo do apelido é esse, porque como eu sou casado com uma mulher muito bonita, então... Naturalmente não é a sua beleza. Não, claro que não. Não, mas pode ser a habilidade para fazer, né, das tripas, coração. Sim. E a vacina chegar aí na população. Eu caço o nosso almoço. Isso aí. Cozinho. Cozinhar eu cozinho mesmo. Também, né? Também, aí, cara, nós temos que juntar Shimoda, eu, você, e vamos botar fazer uma competição de... Cada um faz um prato regado a algum tipo de bebida. Qualquer coisa. Escolher, e aí ele é o jurado. Vamos fazer assim. Eu já tô com um corpinho tipo do Jacan, né? Boa. Cara, vamos falar de vacinação em Campos. Tem muita coisa pra gente falar agora. Everton. Doutor Rodrigo, acho que a novidade que mais recente foi a chegada da Pneumo 20 aqui em Campos. E muita gente tem dúvida. Como que é essa vacina? Como que ela vai proteger? Explica um pouquinho pra gente a Pneumo 20. Perfeito. É até ótimo vocês colocarem isso, porque gerou muita pergunta, né, principalmente dos pais, e alguns questionamentos, e aí é bom a gente poder explicar isso. As vacinas pneumocócicas, né, elas são contra uma bactéria, o Streptococcus pneumoniae, que é conhecido como pneumococo. E ele causa inúmeras doenças, algumas graves, né, doenças que a gente chama invasivas, como pneumonias graves, com sepse, meningite, otite grave. Então, essa bactéria, ela está presente no meio. A grande maioria das pessoas tem ela na nossa garganta, na orofaringe. Ela fica lá, um termo que a gente usa é colonizando, habita a orofaringe. Então, eventualmente, ela pode então causar as síndromes infecciosas. E essa vacina protege contra essas formas graves, as vacinas pneumocócicas. Só que nós temos vários sorotipos do pneumococo. Já são catalogados pouco mais de 100 sorotipos que são capazes de causar doença. Então, isso, sempre que a gente tem as doenças invasivas, a gente tenta, através de exames complexos, saber qual foi o sorotipo que causou. Então, isso é uma das estratégias de vigilância. Então, periodicamente, a gente vê determinadas populações quais foram os sorotipos mais prevalentes causando doença invasiva. E as vacinas, elas são então desenvolvidas de acordo com os sorotipos que mais causaram doença. Então por isso que a gente tem os números, né? Pneumo 10, Pneumo 13, Pneumo 15 e agora Pneumo 20. Por quê? Porque ela tem 20 sorotipos do pneumococo. Os 20 que mais causaram doença recentemente. Então, assim que são desenvolvidas as vacinas. Bom, a vacina que é usada na rede pública atualmente, para crianças principalmente, é a Pneumo 10. E aí eu vou só fazer uma rápida consideração, que alguém vai falar, mas tem uma Pneumo 23. Sim, só que ela é um tipo de vacina diferente. Ela não é conjugada, ela é polissacarídica. A diferença essas vacinas conjugadas, então, o pedacinho da bactéria é ligado a uma proteína, para aumentar a ação imunogênica, a produção de anticorpos. Isso é caro para fazer, muito caro. Então, a Pneumo 23, que é a polissacarídica, esses pedacinhos eles não são conjugados. Então, ela é menos imunogênica do que as vacinas conjugadas. Então, por isso que a gente usa ela mais para adulto. As crianças, como tem um sistema imunológico ainda em desenvolvimento, a gente dá preferência pelas vacinas conjugadas, que são bem mais caras. Bom, a gente tem a vacina Pneumo 10 em uso,
Então, as crianças abaixo de 1 ano tomam 2 doses e depois um reforço a partir de 1 ano. E aí agora o Ministério da Saúde, ele adquiriu a Pneumo 20, que é a mais nova, a mais atualizada e que vai cobrir então 20 sorotipos do pneumococo. E começou a implementar essa vacina. Só que o Estado, né, o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais ainda têm uma quantidade considerável da Pneumo 10. Então a gente, óbvio, jogar fora essas vacinas não vai, até porque essa também não é barata. Então a estratégia implementada pelo Ministério da Saúde e que os municípios têm que seguir, Campos não é exceção, é uma troca progressiva. Então a gente aplica essa vacina, não é só ela que é usada, a gente ainda usa a Pneumo 10 e aí a gente vai, até acabar o estoque da Pneumo 10, a gente vai usando uma estratégia fornecida pelo Ministério da Saúde, que é basicamente, a criança toma 2 doses no primeiro ano. Se ela já tomou uma da Pneumo 10, ela vai tomar depois a Pneumo 20. Se ela já tomou só Pneumo 10 no primeiro ano, aí o reforço é com a Pneumo 20. A grosso modo enquanto houver estoque da Pneumo 10, a gente vai aplicar uma dose de Pneumo 20 só no primeiro ano. Caso não tenha sido usado, a gente aplica ela no reforço. Tá? É lógico, todo mundo pergunta, mas não é melhor a Pneumo 20? Sim, é melhor. Só que é uma determinação do Ministério da Saúde e é lógico, gente, a gente não vai jogar vacina fora. Se tem a Pneumo 10, vamos fazendo esse período de troca, né, de adequação do calendário até que a gente tenha somente a Pneumo 20. A Pneumo 10 ela já protege consideravelmente, só que tem a Pneumo 20 que vai dar uma cobertura maior para 20 tipos. Vamos falar numericamente? Então, em torno de 85% a 90% das doenças invasivas, elas são protegidas com a Pneumo 10. Quando a gente faz a Pneumo 20, a gente vai subir isso em 5% a 10% a mais, então chegando até 95%. Então, é claro, é uma proteção extra, mas a Pneumo 10 ainda tem o seu lugar e a gente vai continuar usando enquanto tiver estoque. Eu vi um vídeo seu aqui e estou fazendo um levantamento aqui dos dados. Eu gosto muito de números. Quem é o especialista em pesquisa aqui é Luísio, mas eu adoro os números porque acredito que eles sejam assim uma espécie de uma lanterna, de um iluminador daquele caminho que a gente desconhece. Eu não sei se você já passou por alguma experiência assim, de atravessar um túnel escuro e depois você olhar para trás, está escuro e para frente está mais escuro. Eu passei por uma experiência dessa recentemente com um ponto turístico aqui do Espírito Santo, Ponte dos Ventos, aqui em Domingos Martins. Rapaz, eu olhei para trás, eu falei com a esposa, vamos voltar? Ela falou, tá escuro. Eu falei, para frente está mais escuro. Não tem aquele negócio de luz no fim do túnel? Literalmente eu falei, meu Deus, uma luz no fim do túnel. Que espetáculo. E a luz do celular não clareia nada. Não. E os números, para mim, eu tenho essa impressão assim, eles mostram muito a realidade. Por exemplo, dos dados que eu levantei no Brasil hoje, você tem essa coisa de polarização. Os caras acreditam que a Terra é plana. Acreditam que o Sol a Lua é um holograma. Eu já vi isso. E que o Sol é frio. Então, é um nível de conversa extremamente elevado para mim. Eu não consigo chegar nesse patamar. E aí você tem, o Brasil hoje tem índices alcançados aí, que a meta parece que é 95%. BCG e hepatite B, beleza. 2025, 2026, isso é bem atual. Já tem um aumento também das 16 principais vacinas, 15 já melhoraram. Porém, você tem... Você viu como é que tem gente gripada na cidade? Muito. No Brasil, 50% só tomou a influenza até agora. E também, aqui em Campos, eu vi que só 25%, e tem um vídeo seu que eu não sei, de 12 de maio, tá? Não tão recente, mas tinha um número muito baixo, 33.559 vacinados, num universo de possíveis 130 mil vacinados. Dá um apanhado geral de como é que está. E, inclusive, eu tenho uma dúvida, assim, o que passa na cabeça dos adultos que tomaram
estão vivos, bem, andando, se movimentando normalmente, graças a Deus, e a poliomielite, e não levam os seus filhos para tomar a poliomielite, que é uma das doenças mais cruéis que eu acredito, porque não só ela não mata a criança, ela torna deficiente, e aquilo é um... Eventualmente mata, mas Eventualmente, o mais comum é isso, é deixar não é? sequela para o resto da vida. Como é que está esse quadro de percentual de porcentagem de vacinação da população campista? Bom, então vamos começar do começo cronológico. Campos não bate metas do Ministério da Saúde para vacina já há pouco mais de 10 anos. E aí, uma mistura, né, multifatorial. O principal, assim como o Brasil, desde 2016 para 2017, todas as estratégias de desinformação, elas foram ganhando corpo. E aí eu chamo de estratégia, porque certamente foi pensado no ataque às vacinas por questões ideológicas e políticas, né? A gente vive esse período extremamente sombrio da nossa sociedade. Um exemplo claro, para que as pessoas possam... Eu até recomendo que assistam. Tem agora no YouTube, está muito na moda fazer 20 contra 1, 30 contra 1. Tem uns vídeos, né, em que coloca uma pessoa que tem uma opinião e várias outras com opinião contrária. Tem um vídeo muito interessante, ele chega a ser pitoresco, que é um grande médico, um pediatra, infectologista, que trabalha com imunizações, que é o colega Renato Kifuri, contra 20 pessoas, 20 ou 30, agora não me lembro, que são contra vacinas. Então, ali é um reflexo da nossa sociedade, né? Os argumentos usados pelas pessoas contra as vacinas, eles beiram a esquizofrenia. E é isso, a gente tem que ficar iluminando a população. Por quê? Porque essas 20 pessoas, elas têm voz, e aí elas vão influenciar a população. E isso é aquilo, são argumentos. Eu recentemente ouvi um argumento que eu não esperava, de que as vacinas de Covid foram feitas a toque de caixa. Então, foram as vacinas que salvaram, que acabaram com a pandemia. E tem pessoas extremamente esclarecidas, inclusive, dizendo isso. Bom, esse é o principal motivo. Principal motivo que desde 2016 a gente não tinha pandemia ainda. Tem médico contra a vacina. Exato. Então, os índices vacinais, né, a cobertura, eles veio caindo, e com a pandemia eles despencaram. Com a pandemia, justificável, né, a gente teve que fazer inúmeras medidas para evitar óbitos, e entre eles acabou que a vacina ela não foi a vacinação não foi privilegiada. Bom, e aí a maior parte do Brasil ficou em torno de 40% a 50% da cobertura vacinal, da chamada população-alvo. E aí as diferentes vacinas, elas têm população-alvo às vezes diferente, mas para as crianças elas têm que tomar basicamente todas as vacinas do Programa Nacional de Imunizações. E aí a gente ficou nesse patamar de 40% a 50%. E aí inúmeras estratégias a gente tentou implementar. Eu vou citar, certamente eu vou esquecer alguma porque foram muitas, mas vamos lá, a gente faz a abertura das unidades básicas de saúde com salas de vacina. Então, para ofertar à população pouco deslocamento para vacinar, vacina nas escolas através do programa Saúde na Escola. Então, tem um cronograma de escolas e creches. As pessoas, as diretoras, né, os diretores e diretoras são avisados com antecedência para fazer esse trabalho na unidade. Os pais têm que autorizar a vacina. E aí a equipe da Secretaria de Saúde vai e vacina as crianças na escola ou na creche. Vacina aos fins de semana, vacina noturna. Então a gente tem, por exemplo, hoje o nosso centro de imunizações lá na Secretaria de Saúde, ele abre sábado e domingo. Ele fica aberto todo dia até as 20 horas. Para quê? Para quem está trabalhando, tem que levar meu filho. Então você tem até 20 horas para ir. Não posso ir durante a semana. Vai no fim de semana. Então são várias as estratégias. A gente chegou há 2 anos e meio atrás a literalmente bater na porta das pessoas. A gente teve uma estratégia que foi equipes iam de porta em porta batendo, deixa eu ver o cartão de vacina do seu filho, quer vacinar? Então, são muitas as estratégias. Vacina Drive. O Drive, isso, para quem principalmente idoso, acamado, botou ele dentro do carro e vai pelo Drive para vacinar. Bom, com isso a gente conseguiu elevar a imunização. Agora, a gente ainda não bate meta para muitas das vacinas, mas então, estou dando aqui agora em primeira mão
O pessoal da comunicação da secretaria vai puxar minha orelha, mas, como eu gosto muito de vocês, para a população de Campos, a gente conseguiu bater meta das vacinas para recém-nascidos. Então, BCG e hepatite B para recém-nascidos, a gente voltou a bater a meta do Ministério da Saúde de 90%, mínimo, né, de 90% para BCG, 95% para hepatite B. A gente está em, se eu não me engano, 96%. Isso muda muito, né? Semana a semana vai mudando. 96,5%, se eu não me engano, para hepatite B, 90,9% para BCG. Então batemos a meta. E aí conseguimos, inclusive, no finalzinho do ano passado, bater a meta. Isso às vezes demora, porque tem que espelhar no Ministério da Saúde, os números eles mudam. No finalzinho de 25 a gente conseguiu bater essa meta e agora em 26 a meta já está batida. A população pode acompanhar, inclusive, isso é um dado público, através da internet. Tem um site do Ministério, só botar lá no Google, Localiza SUS, clica lá que vocês vão ser levados para as coberturas vacinais. Bom, só que as vacinas de menos de um ano, a gente não está batendo a meta, a grande maioria delas, a meta é 95, e a gente está variando aí, tirando a febre amarela, que é uma vacina mais nova, e que foi implementada mais recentemente no calendário, a gente está variando, fica aí em torno de 75% a 80% de cobertura. Então a gente tem que jogar isso para 95%. E aí fica o apelo para a população de que a gente tem mais de 40 salas abertas, a gente tem vacinação noturna aos fins de semana, a gente vai às escolas e creches. Então, o apelo para a população é que vamos vacinar nossas crianças, é uma obrigação dos pais, os pais têm que vacinar. Se, por exemplo, seu filho ele tem pólio, vamos supor, pólio não circula no território nacional tem tempo. Se o seu filho tiver pólio, esse pai, a mãe, o responsável, ele pode responder, inclusive criminalmente por isso. Então é obrigação dos pais a vacinação. Eu não quis te interromper para pegar essa fala, depois a gente coloca no corte naturalmente, mas assim, eu particularmente não gosto muito de falar pólio, porque me parece muito suave. Eu gosto de falar paralisia infantil, ou seja, o seu filho pode ficar tetraplégico, pode ficar paralítico por uma doença evitável por conta de uma vacina que você não quis dar. Você tem algum relato desse pessoal que visita, por exemplo, oferecendo a vacina? Alguém que nega o filho a ser vacinado, eles falam o porquê? Sim, falam, tal vacina eu não quero. E falam porque, minha vizinha, eu fiquei sabendo da notícia que essa vacina, o mais comum causa autismo. E aí, outro parênteses aqui, isso do autismo começou em 99, foi a fake news, uma das primeiras. E aí, no início dos anos 2000, ela começou a se difundir, que é a vacina de sarampo, causaria autismo. E aí, o pesquisador, que nem vale a pena falar o nome dele, foi um estudo dele, que mostrou que teria uma correlação entre vacina de sarampo e autismo. E aí, depois, quando isso foi colocado para os pares investigarem, foi visto que ele manipulou dados dolosamente, provavelmente por enriquecimento próprio. Então ele recebeu para poder manipular os dados. Então é óbvio, ele foi cassado, ele teve o registro dele cassado, ele não pode clinicar. E isso demonstra como que a manipulação de dados científicos ele faz mal para a sociedade. O outro grande exemplo, acho que eu já falei até isso aqui, foi na época da pandemia com a cloroquina. O maior pesquisador, o cara que mais estudava a cloroquina, e não para doença infecciosa, estudava cloroquina, ele começou a estudar cloroquina para Covid. E aí também, mais uma vez, era um estudo que nem era tão grande, mas como era um pesquisador de renome mundial, esse vale a pena falar o nome, é o Didier Peroni. E aí ele publicou isso e foi visto depois que quando ele teve que fornecer os dados, o banco de dados dele, sim, ele manipulou essas informações. E aí ele teve a maior humilhação que um pesquisador pode ter, que é ter o seu trabalho despublicado. Ele não sai da internet, mas quando você acessa o estudo dele, vem em letras vermelhas garrafais, escrito retract, que é o termo para despublicado. E é isso, e a gente tem que
apontar essas pessoas. Por quê? Porque elas causam um problema para a sociedade. Então, um monte de gente que ficava falando da cloroquina usava como Didier Raoult, falei por ironia, Didier Raoult, usava o trabalho de Didier Raoult como referência para, olha, a cloroquina serve. E não serve. Não serve. Todos os outros estudos que foram feitos depois, seguindo metodologia... Ivermectina também? É ivermectina? Depois foi usado também, ivermectina. E tinha associações, ivermectina com azitromicina. E não tinha estudo robusto. Isso que faz mal quando a gente fala de vacina. As fake news contra as vacinas fazem com que essas informações elas se alastrem. E é impressionante como que a informação ruim ela circula rápido, né? Vira aquela a fofoca ruim. E aí todo mundo fala, ih, a vacina tal está dando autismo. Pronto. Nenhuma mãe, nenhum pai vai querer vacinar a criança com essa vacina. A vacina do coronavírus deu infarto em muita gente. Como diz aí a fake news. Sim. Fala, mas como? Que deu infarto? Você já viu a quantidade de gente que está infartando porque tomou a vacina? E aí... Nesses casos, a gente faz isso, tipo de situação, a gente faz um estudo chamado caso controle. O que é isso? Eu vou pegar o número de pessoas que infartaram e vou comparar com a população. A gente faz isso retrospectivamente. Essas pessoas infartaram porque elas iam infartar. Simplesmente é isso, não é porque elas tomaram a vacina. A gente tem que. O caso controle é para a gente ver uma causa-efeito, né? Tentar determinar uma causa-efeito. E não tem nenhum estudo que mostre que vacina de Covid aumenta infarto. O que teve, vocês vão lembrar, foi uma suspeita de trombose em gestantes com uma das vacinas de Covid. E quando teve a suspeita, ela foi retirada. E é importante a gente falar isso, que é o exemplo atual, que é o da dengue. A gente tem a vacina, tem 2 vacinas da dengue, e aí é importante também falar isso. Tem uma que são 2 doses, eu não vou falar o nome do laboratório, mas tem uma que são 2 doses. Essa continua sendo usada. Tá? A que está descontinuada provisoriamente é a vacina do Butantan, porque aparentemente ela causou doenças graves em algumas pessoas. E aí isso chama farmacovigilância da vacina, que é feito após ela entrar em uso. Quando a gente faz o estudo da vacina, normalmente são ali 3 mil, 5 mil, até 10 mil pessoas usando, e aí é dividido em grupo. Aí é feito o estudo chamado ensaio clínico, onde você randomiza as pessoas, uma toma vacina e outra toma placebo. Nesse estudo, a gente não viu, quando compara os grupos, através de métodos estatísticos, não havia diferença entre os grupos em termos de eventos adversos. Só que quando você passa a ter um N amostral de milhões de pessoas, às vezes esse número ele acaba, quando você aumenta muito a amostragem, você refina a parte estatística. E pode ser que a vacina ela cause eventos graves, e aí a gente depois tem que fazer, isso está sendo feito, a avaliação para uma dose a cada 100 mil aplicadas, uma dose a cada 1 milhão de aplicadas, isso vai ser conhecido depois. Pode ser um mal, comparando aqui, um paracetamol, por exemplo. Se eu tomar paracetamol, eu me acabo. Me faz um mal terrível. Exato, é exatamente isso. Pode ser isso? Exatamente isso. A gente faz a estimativa de a cada dose tomada, a cada dezena de milhar, centena de milhar, milhão de dose tomada, pode aparecer um evento adverso mais sério. E a gente toma paracetamol, a gente toma dipirona. Dipirona, ela pode causar anemia aplásica na medula óssea, causar um problema sério da medula óssea. 1 a cada 10 milhões de doses, aí você tem. Então, meu pai tem alergia de pirona, um remédio completamente comum. Exato. Existem eventos adversos. As vacinas elas não estão isentas de eventos adversos. Mas é importante falar para a população que elas foram escolhidas. Desculpa. Não, é só para falar para a população que as vacinas, depois que elas entram em uso, elas seguem sendo vigiadas. O grande exemplo agora é a da dengue. Eu acho que é uma vitória, tem um lado positivo, do Ministério da Saúde demonstrar para a população que estamos vigiando. Começou a aparecer algum problema com essa vacina, a gente tirou ela, vamos fazer os estudos para ver se ela vai voltar. E o mais importante, a outra vacina, que são essa do Butantan, é dose única. Tem uma que são 2 doses. Essa não demonstrou nenhum problema até agora e continua sendo usada. Então, recomendação para os pais essa ainda está só na rede privada. Se você puder vacinar seu filho contra a dengue, vacine. Tá? A gente teve uma epidemia em 2024, a gente ainda está num período de acalmia, porque na epidemia grande parte da população é imunizada, mas depois de mais ou menos 10 anos, a população volta a ser suscetível. Então, já passaram 2, e medicina não é matemática. Pode ser que a gente tenha outra epidemia
de dengue daqui a alguns anos. Como que a gente diminui isso? A principal ferramenta é a vacina. Então, quem puder vacinar, vacine seu filho. Falando sobre essa questão dos negacionistas da vacina, como que a saúde pública pensa em estratégias para reverter esse quadro? Ou é um quadro mais ou menos como a gente vê na política, de cristalização de uma opinião? Como que funciona? O que a saúde pública pensa para essa questão? A gente pensa nas crianças. Então, essas visitas, né, que a gente faz, seja exclusivamente para vacinar, seja, por exemplo, essa estratégia que a gente está adotando agora junto da Defesa Civil, é sempre tentar informar crianças e adolescentes para que a gente volte 30 anos no tempo onde a população confiava nas vacinas. Então, é óbvio, a gente tenta, né? O adulto é um pouco mais difícil. Por quê? Porque eles continuam sendo bombardeados pela informação. Mas criança e adolescente, a gente tenta demonstrar para essas pessoas para essas crianças e adolescentes, que as vacinas elas são boas. Então, essa é a nossa principal estratégia. Além disso, a gente está sempre usando meios de comunicação para tentar informar sempre a população de que as vacinas, elas na verdade estão aqui para ajudar a gente. Nossa expectativa de vida ela só aumentou basicamente por 2 motivos. E os 2 têm a ver com doença infecciosa. Daí a infectologia ser a especialidade mais importante da medicina. Estou brincando, viu, gente? Mas quem fez aumentar a expectativa de vida foi antibiótico e vacina. Então, por isso que a gente parou de morrer com 30, 35 anos e hoje a gente morre com 80, 85. Eu estou brincando mais uma vez. Tem toda a parte de doença cardiovascular junto. Sim. Mas, inicialmente, o que fez aumentar a expectativa de vida da população foi vacina e antibiótico. Até o início do século XX, a expectativa de vida não passava de 40, 45 anos na maioria dos países, mesmo países em desenvolvimento. Hoje não, hoje a gente está com 75, 80 anos. Pneumonia já assinava o termo. Diarreia. As doenças diarreicas, até hoje. Pneumonia ainda mata, claro. Ainda. As doenças diarreicas na África, principalmente na África subsaariana, ainda matam muitas crianças. Muitas crianças. E aí você vai entender o processo. Esse bombardeio de desinformação, eu não sei, aquilo que você falou, um mega médico aí, cara, autoridade no assunto, ele arruma tempo e não é à toa para poder fazer um trabalho desse fajuto, mentiroso, para tirar o proveito dele e naturalmente a vida das pessoas também. É um negócio impressionante. A Fátima Beirute está comentando aqui no Instagram, ela falou, e o idoso também, conscientizar as crianças e o idoso. E o Maurício Batista tem um comentário dele aqui, será que o negacionismo do governo passado pode ter influenciado? Quando você tem a principal autoridade do Brasil falando de cloroquina, azitromicina e do jeito que falava, certamente isso infla, né, os seus seguidores políticos e isso certamente atrapalha muito a nossa cobertura vacinal. A quem apareceu aqui, ó, Wanda Terezinha, didática essas explicações do Dr. Rodrigo. Um grande abraço para a doutora Wanda. Ouvi-la é sempre um aprendizado. Célida Nuna, tá aqui, ó, bom dia, doutor Rodrigo, como sempre, dando aula de infectologia e cidadania. Felizes os cidadãos campistas serem cuidados pela qualidade do gestor da vigilância e saúde. Grande beijo para a Célida também, companheira valorosa, enfermeira, excelente. Professora. Mas ela é também. Ela é professora também, não é? Também. Então, enfermeira. Bom, gente, aqui, quer fazer um intervalo de 2 minutos, rapidinho, curtinho, igual coicinho de porco? Beto gosta. Vamos aqui, doutor, a gente faz uma pausa rápida, é que a gente fica discutindo sobre essa questão do negacionismo e é uma coisa tão clara, tão evidente na cabeça da gente, quanto é na cabeça do negacionista, que bate o pé naquilo. Sim. Por ter acreditado, muitas das vezes, num desses líderes aí que o senhor citou muito bem, e numa desinformação propagada por uma rede de aplicativo de conversa. É um negócio fabuloso. É uma máquina de mentira. Chega a ser inacreditável. Mas olha, o recado para a população é: levem seus filhos, aqueles que vocês cuidam, às nossas
salas de vacina para atualização da caderneta vacinal. Então são mais de 40 salas espalhadas, é só ir lá na minha rede social, site da prefeitura, que vocês vão ver quais são os locais. A grande maioria das UBSs que estão abertas tem sala de vacina, levem seus filhos. Se não pode ir, a gente tem o centro municipal que funciona à noite, funciona fim de semana. Quando a gente for nas escolas, autorizem seus filhos a se vacinar também, porque a gente precisa, para ontem, melhorar nossa cobertura vacinal. E tem uma outra coisa que preocupa, quando a gente não bate a meta, fica uma porcentagem das crianças que não se vacinaram e elas são imunossuscetíveis a doenças. Isso vai acumulando com o passar dos anos. E aí a gente vai aumentando o termo que a gente usa, o nosso rebanho de suscetíveis, que é o que as doenças infecciosas precisam para voltar a circular. Então a gente precisa, para ontem, voltar a bater a meta, para que doenças como nós citamos, a paralisia infantil, a poliomielite, o sarampo, são as duas que mais preocupam porque são muito transmissíveis. Difteria, coqueluche, meningite, elas não voltem de forma significativa. Por quê? Porque é muito triste quando a gente tem uma criança internada grave, quando uma criança falece. Então a gente não quer isso. Não, eu tenho saudade, só para fechar, do cartão de vacina quando era exigido no período de matrícula das crianças. Hoje não pode mais, né? Infelizmente não pode, mas eu também acho, deveria poder. Eu tenho saudade daquele tempo. Vai escrever o seu filho aí, fazer a matrícula, cartão de vacinação. Não está em dia, então não tem como matricular. Você sabe que eu conversei recentemente com a minha esposa, ela é um grande expoente do direito. E aí ela é amiga do promotor do caso Suzane von Richthofen, Dr. Roberto Tardelli, lá de São Paulo. Ele esteve em Campos recentemente, aí a gente conversou. E aí eu coloquei isso para ele. Eu falei, ele hoje é advogado, mas ele era do Ministério Público de São Paulo. E ele que foi o promotor do caso Suzane von Richthofen. Que conseguiu a condenação dela. E aí eu coloquei para ele, Roberto, o que você acha dessa estratégia de a gente colocar, né, a matrícula escolar de creches e escolas conjugada ao cartão de vacina? E aí ele falou, Rodrigo, eu acho essa ideia muito plausível, ela deveria, na minha opinião, deveria ir para frente. Só que aí é o que ele falou, olha, mas eu entendo que isso deve ter dificuldades, porque o motivo dele ter saído do Ministério Público é porque eu sou um garantista e no Ministério Público as pessoas que pensam dessa forma, uma visão mais garantista, progressista, elas têm muitas dificuldades, né, no Ministério Público. Então, eu penso que sim, a gente deveria fazer isso, mas infelizmente isso não reverbera em diferentes esferas do poder. Ainda mais nesse mundo polarizado. Aqui, 8h44, 1 minuto e meio, só para registrar aqui. A gente volta a seguir com o Dr. Rodrigo Carneiro, médico infectologista e subsecretário de Vigilância em Saúde de Campos, com Everton Luna na bancada. A gente volta a seguir. Um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radimed Diagnósticos por Imagem e Coagro.